esse assunto aí, para a gente já entrar nos estados estacionários, né? Nos vários estados estacionários, né? Bom, vamos fazer uma revisãozinha rápida, né? É sempre bom revisar a aula passada para a gente avançar, né? Ó, pessoal, então a gente tratou na aula passada da função de onda na mecânica quântica, né? A nossa função de onda, né, psi de xt, aqui ela está em uma dimensão, né, apenas no eixo x, né? Então a nossa função de onda, ela nos dá o estado do sistema, tá? A gente lembra disso, né, da aula passada. Né? É basicamente o que caracteriza o sistema quântico que a gente está estudando. É a função de onda, tem tudo que a gente precisa saber. Claro, assim, não tudo, mas a partir da função de onda, você calcula outras variáveis, né? Você calcula valor esperado da posição da partícula, você calcula a probabilidade de encontrar uma partícula em uma dada região do espaço, ou nesse caso do eixo real, né, já que é uma dimensão. Você calcula o valor esperado do momento e uma porção de coisas, tá? Então, isso aqui é a chave. Você sabe a função de onda do sistema, praticamente você sabe tudo sobre o sistema, tá? Bom, a gente viu, então, na aula passada, né, que o módulo ao quadrado da função de onda, isso aqui representa o quê, pessoal? Representa a densidade da probabilidade, tá bom? Né? É claro que a função de onda diz tudo sobre o sistema, mas os cálculos sempre vão envolver o módulo ao quadrado da função de onda, né? Então, a probabilidade de encontrar uma partícula, né? Deixa eu escrever aqui o eixo real, né? Você tem o eixo real, uma dimensão, né? Então, e você tem a sua função de onda ao quadrado. Vou desenhar ela aqui. Vou fazer esse eixo aqui também. Então, se você pegar o módulo da sua função de onda ao quadrado, né? Fazer o gráfico dela, vamos supor uma coisa assim, né? Então, a probabilidade de encontrar a partícula entre o ponto x1 e o ponto x2 do seu eixo aí, né? É a área abaixo da curva aqui, né? É exatamente essa área aqui, ó. Se sua função de onda está normalizada, é essa área aí. A probabilidade de encontrar a partícula, em porcentagem, vai ser um número de 0 a 100%, entre x1 e x2, né? Então, a gente escreve assim, probabilidade é igual, você vai integrar o módulo ao quadrado da sua função de onda entre os pontos x1 e x2. Então, isso aí vai dar a sua probabilidade, tá? A gente vê também, a gente sabe também, né, que a função de onda, para ela ter um significado, né, para que o módulo ao quadrado da função de onda tenha um significado de probabilidade, de densidade de probabilidade, esta função de onda precisa estar normalizada. Ou seja, você integrar o módulo ao quadrado da sua função de onda em todo o espaço, isso aqui tem que dar 1. Tem que dar, senão não está normalizado, não tem significado mais, tá bom? Então, precisa estar normalizado, tá? A gente também viu como calcular o valor médio de x, né? Basta que você integre em todo o espaço x vezes o módulo ao quadrado da função de onda. Tá bom? Lembra, né? Isso aqui é valor médio. Você repete o experimento muitas e muitas vezes, calcula as posições onde a partícula caiu, né? Quando você mede. A média das posições é o que significa essa variável aqui. Professor, Pode falar. nesse caso aí, para eu calcular essa média aí, eu posso separar em duas integrais para integrar x separado da integral da função de onda, que eu vou ter encontrado lá quando eu acho o ponto? Não, a integral é apenas 2x, tá? Não vai ter como separar, né? Você vai integrar isso aqui, ó. Então, eu não posso separar o x ali no caso. Não, é uma integral só, isso aí tá junto, né? Mas pode dar certo fazendo, né? Não, dependendo aí de como é a sua função de onda, você pode acabar que você tenha que, pode acabar que você acabe com duas integrais, vamos dizer assim, né?
Uma soma de Não, integrais. aquela letra C que ficou para a gente resolver, ela dá umas identidades trigonométricas lá meio cabulosa. Aí eu separei e integrei separado, considerando a primeira ali, x, como uma função ímpar. E eu cheguei ao mesmo resultado de fazendo ela toda integrando junto. Por isso que eu estou perguntando. Então, veja, vamos lá. Eu realmente não sei os detalhes, mas veja. Pode ter sido coincidência, ou, não sei se você está dizendo isso, mas se isso aqui der uma soma de integrais, aí não tem problema, você se separou mesmo, mas isso aqui só acontece em alguns casos. Não sei se foi isso que aconteceu, né? Se a identidade levou a uma soma, mas o fato de separar a integral não, nem sempre vai dar certo, em alguns casos particulares, tá? Sim, então, beleza. Aí cada caso é um caso, tem que analisar com cuidado, tá certo? Beleza, né? Eu acho que isso aí foi tudo a aula passada, né? Toda a aula passada, sexta-feira passada. Vocês têm alguma outra dúvida que ficou da aula passada? Sem estudar, né? Ficaram estudando elétrico, né? Uhum. Aí ficou estudando elétrica, né, professor? Gustavo, você não estava travado lá, Gustavo? Gustavo, Diga. você me perguntou um monte de coisa desse negócio aí que eu também não consegui te responder, você não lembra o que era, não? Justamente, né? Foi nessa integral aí que você falou que eu fiquei travado mesmo. Justamente nesse x aí, por causa desse x que multiplica a função aí que me complicou. Eu percebo que a dificuldade de vocês não é em mecânica quântica ainda, né? É simplesmente em cálculo de integrais, né? Então, isso aí é fácil de você sanar, né? Só praticar muitas vezes. Tem uma que tem x em cima e embaixo, aí eu fiz por substituição, mas tem uma que não dá para fazer por substituição, aí tem que ir procurando a identidade para resolver, né? E, na verdade, eu não achei a identidade, professor. Para achar, eu joguei numa calculadora do Google que calcula a integral para aparecer. Por isso que eu separei e integrei x como uma função ímpar e que deu zero e funcionou para dar o resultado. A gente pode ver isso depois, em algum outro momento assim, que tenha mais tranquilo no tempo, né? Antes da prova ainda, a gente pode voltar a ela e tentar fazer ela, tá? Se for o caso aí. Tá bom, pessoal? Mas então, como eu digo, pratiquem a parte integral e derivada, porque o que eu estou vendo é que a dificuldade não é em física, é em matemática. Não que a mecânica quântica seja fácil, mas a dificuldade agora, inicial, é matemática, né? Não é em física ainda. Tá? Então, revisem aí esse parte integral e derivada. Mas voltando lá, veja. Então, a gente revisou isso aí, isso que revisou na aula passada. E eu vou entrar agora no que eu ia entrar antes, né? A gente acabou parando antes, né? No princípio da incerteza. De Heisenberg, né? É um dos resultados mais importantes da mecânica quântica, né? Provavelmente isso aqui é ensinado no ensino médio, eu acho, tá? Lá em física moderna, né? Então é ótimo que vocês aprendam isso aqui, né? Para quando vocês forem ensinar isso aí. Ah, o ensino médio está passando várias reformulações, eu nem sei se vai continuar sendo ensinado, né? Mas enfim. Tá, eu quero dar isso aqui hoje, tá? Então o panorama da aula de hoje é isso aqui. E a evolução da função de onda. São dois assuntos. A gente fez essa parte aí, tá? Como é que a função de onda evolui no tempo? Ela não é uma coisa estacionária. Quer dizer, em alguns casos, sim. Mas, em geral, ela muda com o tempo. Aquele formato da função de onda lá, isso é dinâmico, né? A gente vai estudar, vai compreender como é que essa função de onda muda no tempo, tá? Vai ser o segundo assunto da aula de hoje. Mas, enfim, voltando para cá, ó. Antes da gente entrar nesse assunto aqui, tá? A gente precisa entender o que é incerteza. Eu não posso jogar aqui a fórmula, é isso aqui, mas eu acho que é preferível construir o conhecimento. Saber o que é cada coisa certinho para a gente ter um entendimento mais aprofundado, né? Então, a primeira pergunta é o que é incerteza? A incerteza é uma característica de sistemas clássicos, né? Clássicos e quânticos. Aparece no mundo clássico e no mundo quântico, né? Você pode ter um tipo de incerteza, é a incerteza experimental, né? Quando você faz uma medida de alguma coisa em laboratório, etc., sempre vai ter um erro associado, né? Quando você usa um termômetro
daquele digital atual, que agora está sendo mais usado, né, para medir a temperatura de uma criança, ou a sua mesmo, né, aquele digital, né, você vai ter um erro associado a essa medida. Você sabe dizer qual é o erro, pessoal? Em um termômetro digital, qual é a incerteza nessa medida? Quando se mede a temperatura de uma pessoa com um termômetro digital. Por quem tem filho vai saber responder, né? Porque já usou isso aí, né? Quem não tem e nunca fica doente, tá vendo? Mas você sabe como é um termômetro, né? O digital, ele mede assim, ó. A maioria dos digitais, na faixa de 80, 100 reais, 150 reais, ele vai indicar assim, ó. Ele vai indicar, por exemplo, uma febre leve, né? 37,8. Ele vai dar aqui, ó, uma casa decimal de informação a mais, né? Ele não vai indicar 37,875 graus Celsius. Não vai indicar isso. Ele vai indicar uma casa, tá? Isso aqui, pessoal, é incerteza na medida, tá? Esse último algarismo aqui, ó. Isso aqui já é física. Veja, lá na física, lá no início da física, a gente aprende sobre algarismos significativos, tá? O último algarismo aqui, ele é o algarismo duvidoso. Duvidoso. Isso, muito bem, exatamente. Né? Esses aqui quais são? Esse aí é o algarismo. Cortou aí, né? Significativo. É o algarismo significativo? Esse da frente, isso aqui? Eu sei que o último é duvidoso. E os primeiros? De fato, eu nem lembro agora, não. É uma coisa como certeiro. Tem um nomezinho para eles, tá? Eu acabei esquecendo agora. Mas o último é o duvidoso, né? Porque, de fato, esse 8 aí pode ser um 7 ou um 9. É isso que está dizendo, tá? Então, isso aí indica a incerteza na sua medida. Quando você mede a temperatura de uma pessoa, aí qual é a incerteza? Você vai escrever assim, ó. Delta T, a gente usa a letra delta, tá? Que é uma variação, né? Em física é a variação. Então, delta T, incerteza na temperatura, 0,1 graus Celsius, tá? Então, a forma correta, em termos de física, né? Ou de medição em geral, de representar a temperatura de uma criança, como você acabou de medir, não vai ser dessa forma. Isso é o que você viu no visor, mas a forma de representar a temperatura vai ser assim, ó. Você vai botar 37,8 mais ou menos a incerteza, tá? Porque está dizendo que isso aí pode ser 0,1 grau para mais ou para menos, porque o último algarismo ele é duvidoso. É a incerteza do instrumento. Quanto mais precisão tem o instrumento, né, mais né, ele vai ter mais e mais casas decimais aí, tá? Casa resolução, né? Quanto mais resolução tiver o seu instrumento de medida, mais casas decimais ele vai ter aí para informar, tá? Certo? Bom, agora eu vou botar agora, por exemplo, da mecânica quântica, né? Quero chegar com vocês. Então, o que eu quero fazer agora, o que eu estou interessado em fazer é calcular a incerteza na posição de uma partícula. Isso aqui eu vou chamar de incerteza na posição. Por que incerteza? Agora aqui é uma incerteza quântica, né? Porque a gente sabe que o que governa, né, a posição de uma partícula é a sua função de onda. E a função de onda não diz onde a partícula vai estar. Dá probabilidade. Lembra, né, do experimento lá do dupla fenda? Ela caiu aqui, mediu, caiu aqui, vai caindo em posições mais ou menos de uma região ali, ó. Tá? E, obviamente, eu vou ter uma incerteza, tá? Como eu calculo essa incerteza? Qual é a fórmula que eu vou usar, né? Eu vou construir com você aqui a fórmula. Como chega a essa certeza? Essa certeza aí, pessoal, a gente vai usar... X, né? A gente vai usar o sigma da estatística é o desvio padrão, tá? Eu vou chamar sigma x, né? Porque eu posso ter também uma incerteza no momento, tá? Então, isso aqui, ó, é o desvio padrão. É pelo desvio padrão que a gente mede a incerteza em alguma variável. Pode ser na posição da partícula, no momento da partícula, né? Que é a sua velocidade, e assim, e várias outras, pode ser na energia, e várias outras grandezas da física, tá? Alguém sabe o que é o desvio padrão? Como calcular ele?
Isso é estatística, tá? Olha, veja só. Esse padrão é assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, veja. Imagina uma fábrica que fabrica... deixa eu ver uma coisa aqui. Sapatos. Fábrica de sapatos. Para o gerente lá, né? Não sei como que chama, o dono lá, enfim, né? Deve ser o dono, né? Para o dono da fábrica é interessante ele saber a média do tamanho dos sapatos. Né? Porque sapato é um negócio que o tamanho é muito importante, né? Porque você vai fazer um sapato para cada pé, né? Você vai ter o pé 40, o pé 38, 36, 35, né? Então, imagine que está fabricando sapatos de tamanho 40. Né? Nenhum sapato é igual ao outro. A gente parte desse primeiro ponto. Por mais que o processo de fabricação seja impecável, nunca vai sair igual. Não tem como sair igual. Não tem dois produtos iguais, jamais. Nunca. Dois carros não são iguais, né? Dois processadores de computador não são iguais. Nunca vai ser igual. E cada caso é um caso, né? Por exemplo, dentro de computador, os processadores variam muito. Mesmo processador, eles mudam muito. Porque é um processo delicado de fabricação. Né? Então, mesmo você tem dois Core i7 da mesma especificação, eles são diferentes. Um vai atingir um bloco mais alto, o outro vai chegar tão alto. Então, parte desse ponto, eles são sempre diferentes. Então, você fabrica sapatos, são diferentes. Então, a primeira coisa que o gerente vai querer saber, né, é o tamanho médio dos sapatos. Né? Tem que ficar em torno de 42, né? De 40, né? Quem está falando de 40, né? Então, vamos relembrar aqui, ó, a média de uma variável se calcula, você soma todos os tamanhos médios, aqui X é esse tamanho, tá? Só para esse exemplo aqui dos sapatos, tá? Então, você vai pegar os tamanhos dos sapatos, pega 1000 sapatos, meça o tamanho dos sapatos, então vai ser uma somatória em K, de 1 até 1000, e divida pela quantidade de sapatos. Isso aqui é a média, a gente já viu, né? Só que uma outra coisa aí que é bastante útil aí, é o quão uniforme está essa distribuição aí, tá? Porque se os sapatos estiverem variando muito de tamanho, além do aceitável, nesse caso, o que seria além do aceitável? É o tamanho 40 chegar perto do tamanho 41. Porque aí já saiu de categoria, né? Que é o sapato 41 e não 40 mais. Né? Então, a grandeza que mede a dispersão dos resultados é o desvio padrão, tá, pessoal? Essa é a grandeza na estatística que mede a dispersão dos resultados em torno da média. Acho que fazendo um gráfico fica mais interessante de você entender isso. Imagine isso aqui, ó. Esse eixo aqui vertical é o tamanho do meu sapato. Aqui eu vou ter 1000 sapatos. Fabriquei e quero estudar essa amostra. Eu vou ter uma amostra, né? Esse N aí é o tamanho da amostra. Eu tenho uma amostra com 1000 sapatos. Tá? Nesse eixo aqui, ó, eu vou botar a medida. Nesse caso aqui é o sapato. Né? Esse aqui é a variável K, inclusive, né? Então você vai ter o primeiro sapato, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante, tá? Então perceba. Vamos supor que, bom, a média, vamos supor que ele pegou lá os meus sapatos, tirou a média e, de fato, obteve o número 40, tá? Então, aqui eu vou ter a média. Vou traçar aqui uma referência. Tá? Bom, a posição dos sapatos, o tamanho dos sapatos, como eu falei, não vai ser igual. Então, você vai ter aqui o primeiro sapato, vamos supor, caiu um pouquinho acima. O segundo sapato mais abaixo. Esse aqui ficou aqui. O que vai acontecer na prática é isso, pessoal. Talvez um ou outro caia bem em cima da média. Mas você vai ter variações pequenas, tá? Um pouco aqui mais um que ficou muito distante, ele vai ter que descartar e assim por diante. Então, uma forma, tá vendo que isso aqui tem uma dispersão de resultados, tá vendo? Porque o ideal seria todos os sapatos caírem na linha azul, que é a média, mas isso não acontece em nenhuma amostra. Você vai ter uma dispersão em torno da média, tá? Então, o que o desvio padrão vai fazer aí, pessoal? Como é que eu meço? Como é que eu faria para medir, né? Chegar num número que mede o grau de dispersão? Como é que eu faria, pessoal? Preciso da variância, não, professor?
Mas assim, vamos esquecer os jargões técnicos, vamos fazer, falando mesmo, construindo uma forma de medir isso. Como é que a gente faria isso? Vamos supor que você não conhece nada de estatística. Seria o sigma ali, que seria igual a raiz quadrada da minha quantidade de... Não, do meu 40, no caso lá, ou é da minha quantidade de sapatos? Não, veja, você está indo certo, mas assim, você já sabe o que significa esses termos, né? Sigma, Professor, esqueça a nomenclatura. Oi. professor, a primeira coisa que eu faria se eu não soubesse nada de estatística é medir a distância de cada ponto vermelho até a média. Isso, exatamente, olha aí. É nesse ponto que eu chamo vocês, pessoal. Porque quanto mais distante os pontos estiverem da linha azul, maior vai ser a dispersão dos resultados. Então, você começaria fazendo isso, ou seja, mediria a distância de cada tamanho. Deixa eu fazer um zoom aqui, tá? Porque ficou bem próximo aqui. Vou fazer de verde aqui, ó. Você mediria cada distância dessa. Aqui seria a distância 1, aqui seria a distância 2, distância 3. E depois faria o que com isso? Tá, você mediu e depois? Aí a média aritmética dos 1.000 sapatos. Tá quase lá. Muito bem, gostei da sua resposta, tá? De fato, é isso que eu ouvi, né? Eu queria ouvir isso aí mesmo, né? Só que aí tem um problema, tá? Nessa sua forma de fazer. Mas eu vou chegar lá. São os números negativos. Por isso que ele leva o quadrado, para tirar esse problema. Muito bem. Você já estudou isso aí, né? Você falou fácil assim. Veja, o problema é negativo, né? Porque você... Por que o negativo é um problema? Porque você tem aqui distâncias abaixo da linha azul, é negativo. Já distâncias acima da linha azul é positivo, né? Porque você vai fazer assim, ó. A distância do tamanho do sapato K até a média vai ser o quê? O tamanho do sapato K menos a média de todos os sapatos. Isso aqui pode ser positivo ou negativo, né? Porque se isso aqui for maior que isso, dá positivo. Já se for menor, dá negativo, tá? E o problema do negativo é o seguinte, quando somar um negativo com positivo, pode dar zero, né? E zero, a pessoa vai pensar, deu zero, tá ótimo. Mas não tá ótimo. Você tem duas porções de sapatos. Um acima, outro abaixo, tá bem distante da média, tá ruim, mas se somar e dar zero, vai dar um valor pequeno de incerteza. Então, como falou aí o Hugo, né? Você precisa pegar o quadrado disso. Porque aí o quadrado de dois números reais, né? Da diferença de dois números reais, é sempre positivo, tá? Então, perceba, você constrói o seu grau de dispersão, que é o desvio padrão, da seguinte forma. A gente usa a letra sigma para isso. Tá? O que você vai fazer? Ó? Você vai tirar a média de todas essas distâncias aqui. Ó. Você vai somar a primeira distância ao quadrado, né? Para ficar positivo. Quadrado da primeira distância, mais o quadrado da segunda, soma tudo e tira a média. Quase isso, ainda tem mais coisa para fazer, veja. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar... Vou logo escrever em termos de somatória, tá? Você sabe que vai ser uma soma. Então, você vai somar a distância do tamanho do sapato K, do késimo sapato, em torno da média. Você vai levar isso aqui ao quadrado. Né? Então, isso aqui é uma somatória com K indo de 1 do primeiro sapato até o milésimo sapato, até o enésimo sapato. Você vai somar isso aí, vai dividir por N, tá? O problema aí, pessoal, em fazer isso, só pegar o quadrado de ponto final, é porque a dimensão aqui, como eu estou pegando um quadrado de alguma grandeza, então o sigma aqui vai ter uma dimensão de quadrado de alguma coisa. Se x for metro, isso aqui vai ser metro quadrado. Tá entendendo? Então, o problema, para sumar esse problema, depois de tirar a raiz quadrada, ou depois de levar o quadrado, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Porque aí sim, a unidade dessa grandeza aqui vai ficar igual a dessa daqui, tá? Então, depois de somar todas essas distâncias ao quadrado, aí você tira a média. Aí você tira a média disso e depois tira a raiz, tá? Eu só
mudar um pouquinho aqui a fórmula para não ficar muito... Né, pessoal? Isso, aí tira a média. Ou aí tira a raiz, tá? Tá entendendo aí, ó? Ele tem uma maracutaia aí de coisa que a gente fez aí, é só para ficar com a unidade, com a mesma unidade de x. Se x for metros, sigma vai ser em metros. E tem que ser assim, né, pessoal? No exemplo lá que eu dei, da temperatura, já paguei, né? A incerteza da temperatura tem que ter unidade de temperatura. Então, precisaria ter a raiz quadrada disso tudo. Então, pessoal, isso aqui é chamado de desvio padrão, tá? É o desvio padrão de alguma amostra. Se tem uma amostra com N elementos, isso aqui é o que a gente chama de desvio padrão. Tá certo? O que eu vou fazer aqui agora é usar essa fórmula aqui para a gente calcular a nossa certeza quântica, tá? Só que antes de mais nada, olha, porque essa fórmula aqui, ela funciona bem para resultados experimentais, né? Você vai ter aí uma soma de N elementos, né? Você vai ter que calcular o tamanho do elemento 1, né? No caso, seria o sapato aí, né? No exemplo do sapato. O tamanho do sapato 1 subtrai da média. Então, você tem que calcular a média previamente, tá? A média está aqui, ó. Você calcula previamente a média, pegando os 1000 sapatos. Você pega o tamanho do primeiro sapato, subtrai da média, eleva ao quadrado. Depois soma com o tamanho do segundo quadrado menos a média ao quadrado. Faz isso 1000 vezes, já que tem 1000 sapatos. Depois disso, divide por 1000, que são os 1000 elementos. Aí vai ter uma espécie de média quadrática. Aí tira a raiz quadrada de tudo isso. Aí tem o desvio padrão, tá? Isso aí vai me dar o grau de dispersão. Você pode ter uma amostra, ó. Você pode ter uma amostra com baixa dispersão, onde os resultados ficam perto da média, tá? Ou você pode ter uma amostra com alta dispersão, quando os resultados ficam bem distantes da média, ficam, né, com dispersão grande em torno da média. Isso aí é o significado do desvio padrão, tá? Então, por caso aqui do sapato, o dono aí da fábrica precisaria diminuir isso aí ao máximo. Por quê? Porque ele vai estar o quê? Uniformizando o tamanho dos sapatos e o processo de fabricação. Se isso aí está muito disperso, tem problema, né? Aí vai ter que sanar onde está acontecendo, para os sapatos saírem com tamanhos tão diferentes. Bom, acho que ficou claro, né? Tem que reduzir o padrão, né? Bom, então a gente, como eu falei, né? A gente vai usar essa grandeza estatística para a gente vai tomar isso como a definição de incerteza na posição da partícula. E também do momento, tá? A mesma coisa faz com o momento. Claro, aí usa, no lugar de x, usa p, para ter certeza no momento, tá? Pois bem, só que antes disso é o seguinte, eu vou pegar essa fórmula de desvio padrão e manipular ela um pouquinho, porque como ela está aqui, ela serve muito para medida experimental, você vai medir 1000, mas aqui, o que a gente tem em mecânica quântica, a gente poderia fazer o experimento do profendo, né? Calcula a posição do primeiro elétron, do segundo, do terceiro, e faz a estatística. Só que o que a gente tem aqui agora é a função de onda. Então, como calcular a incerteza tendo a função de onda? O que a gente tem é isso, de informação. Com isso aí, como é que eu calculo a incerteza? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é isso, construir o processo de cálculo, tá? Pois bem, vou pegar minha fórmula aqui e trabalhar ela um pouquinho. A minha fórmula de desvio padrão. Descer um pouquinho aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou trabalhar isso aqui, ó, esse termo aqui, ó, tá? Ó, basicamente, ó, esse somatório aí, ó, o que eu quero fazer aqui, pessoal, é simplificar, tá? Eu vou chegar numa forma mais simples para o cálculo do desvio padrão. Veja, isso aqui, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é o mesmo que somatório nos késimo elementos. Opa, aqui não é infinito não, né? Porque é infinito, aqui vai ser n, né? É finito. Aqui, ó, eu vou aplicar aqui o produto notável, né? Quadrado do primeiro t, menos 2 vezes o primeiro por segundo, mais 4 por segundo. Tá certo? Ó, então, isso aqui eu vou ter xk quadrado, menos 2 vezes o primeiro
termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, tá. Eu vou pegar 1 sobre n aqui, tá? Vou precisar dele. Certo? 1 sobre n. Então, continuando, eu vou ter aqui 1 sobre n, somatório em k. Ó, e a partir de agora é o seguinte, ó. Não, acho que já posso ir direto aqui já, né? Já posso ir direto, ó. O que eu tenho aí, ó? Observa. Eu estou pegando, ó, os quadrados de x, somando isso e dividindo por n, no final. Isso é o quê? Isso aqui é a média quadrada, é a média dos quadrados. Eu posso chamar isso aí, pessoal, de, como eu falei, né? Média dos quadrados, tá? É uma espécie de média, é uma média, mas não com o valor de x, e sim com o quadrado de x. Então, é a média de x quadrado. O segundo termo aqui, ó, eu tenho um produto de duas coisas, né? Aqui eu tenho o valor do késimo x e a média de x, né? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 2, ó, somou todos os k's, dividiu por n, é a média dele, todos os x no caso, né? Somou todos os x, dividiu por n, é a média dele. Então, isso aqui você vai ter 2 média de x. E aqui tem outra média, tá? Que a média da média vai dar a média. Você pegar a média, somar n vezes e dividir por n, dá a própria média. Então, você vai ter isso aqui, ó, tá? E o último termo lá também não vai mudar, né? Você tem a média ao quadrado, vai somar n vezes e dividir por n, vai dar o próprio x ao quadrado. Perceba que tem uma diferença do primeiro termo para o último termo, tá? O quadrado aí está fora do último termo e no primeiro termo está dentro. Tem uma diferença bem grande, né? O primeiro termo aqui, isso aqui é a média dos quadrados. E o último termo é o quadrado da média. É a ordem de operação. No último termo, você calcula a média e depois eleva ao quadrado. No primeiro termo, não. Você já soma os quadrados de x para depois tirar a média. São coisas diferentes e o resultado é diferente. Tá? Professor, nesse caso aí, o senhor já não dividiu a equação de cima por n? Sim, já. Eu botei aqui, né? Sim, com certeza. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. A dividir por n, né, pessoal? Então nem precisa mais de parênteses aqui. Enfim, vou retirar isso aqui também. Já dividi por n, né? A média. Aqui eu só vou, olha, arrumar um pouquinho, tá? Ó, porque isso aqui, ó, vai dar média de x ao quadrado, que é igual a isso aqui, né? 7 pelo 2. Então, já vou juntar os dois numa coisa só. Isso aí vai ficar, ó, x quadrado, média do quadrado, menos quadrado da média. Pronto. Então, você reescreve o seu desvio padrão, que é o que a gente vai tomar como incerteza, como simplesmente, ó, só faltou a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de média do quadrado menos quadrado da média. Pronto. Então, pessoal, olha, é assim que a gente vai calcular a nossa incerteza. É bem mais simples assim. Professor, uma dúvida. É uma dúvida rapidinho. Foi sobre o que a Larissa falou do N. Quando o N multiplicou o primeiro termo, ele virou o quadrado das médias. Quando ele multiplicou o segundo termo, ele apareceu uma média. E o terceiro termo, no denominador, ele fica a média ao quadrado sobre N, não ficaria isso, o terceiro termo? Isso aqui? Isso. Não, isso aqui vai ficar assim, ó. Já que você perguntou, né? Vamos trabalhar um pouquinho ele aqui, ó. Ó, vai ficar assim, ó. Você vai ter 1 sobre N somatório de x, média de x ao quadrado, ó, com k indo de 1 até n, ó. O que é isso aqui, ó? Tá vendo, ó? Isso aqui vai ser, eu vou somar isso aqui, n vezes, depois dividir por n. Não vai dar ele próprio? Vai sim, beleza, obrigado. Entendeu? Não, mas a dúvida foi boa, né? De fato, às vezes pode haver confusão aí. Então, pessoal, o que eu ganhei com isso? Ó?
Assim, a princípio, se eu tivesse, experimentalmente falando, eu tenho uma amostra para calcular, o ganho foi pouco, né? Porque eu ainda preciso calcular dois tipos de média. Essa média, essa é fácil. Soma, tira a média normal e depois leva ao quadrado. Isso é fácil. Já outra, eu precisaria somar os quadrados, né? Os x e depois tirar a média. Tá? Mas agora, para a mecânica quântica, isso aqui foi um ganho bastante grande, pessoal, porque a gente sabe calcular isso e isso com a nossa função de onda, né? Ó, então como é que fica aqui, pessoal? Média de x, acabamos de fazer, mas eu vou colocar aqui mais uma vez, né? Porque reforça para vocês memorizarem, né? Isso aqui vale integral de menos infinito a mais infinito, x módulo da função de onda ao quadrado. Ao psi aqui, pessoal, que é função de x e de t, tá? Para não escrever o tempo todo psi de xt, algumas vezes eu vou escrever só psi, tá? Mas ele é função do tempo e do espaço. Então, ó, isso aqui é a média, ó. E como é que calcula essa outra grandeza aqui, ó? Porque é a média de x quadrado. Bem parecido, né? Isso aqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de x quadrado módulo ao quadrado da função de onda dx, tá? Então, olha, tá tudo construído aí já, tá? A gente calcular a nossa certeza. Já tem as fórmulas, a gente tem a nossa função de onda, né? Porque o problema vai dar, a função de onda é essa, do problema, então você calcula, tá? Até agora, alguma dúvida a mais, né? Além das que já foram? Não, ótimo. Então vamos avançar. Eu vou fazer um exemplo, tá? Eu estou fazendo isso aqui, pessoal, porque o objetivo-chave aqui que eu quero trabalhar com vocês, como eu já falei, né? É o princípio da certeza, é o produto. O que vai dar, né, aí, né? O que significa o produto? Da incerteza na posição pela incerteza no momento, tá? Isso aqui tem tem um resultado aí que envolve esse tipo de cálculo aqui, né? Que é o princípio da incerteza, de Heisenberg, tá? Por isso que eu estou trabalhando isso com vocês. Mas vamos lá, veja, eu vou dar um exemplo aqui com vocês, certo? Bom, vou botar aqui, né? Considere uma partícula certo? Cuja função de onda é dada por psi de xt igual a exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma quadrado. Esse sigma aqui eu vou até usar outra letra, tá? Porque às vezes vai confundir com isso, né? De fato ele é isso, tá? Mas tá meio forçado ele aparecer aqui, tá? Eu vou usar outra letra, eu não gostei desse sigma aqui, não. Eu vou usar alfa, pronto. Para não ter uma coisa tão clara, tão ligada assim. Então, menos x quadrado sobre 2 alfa quadrado. Isso aí tá tudo embaixo, tá? Por isso aqui é o denominador. Sobre pi sigma quadrado. Ou alfa, né? Pi alfa quadrado elevado a 1/4. Isso aqui é exponencial de menos i et sobre h cortado. Então, olha, observa essa função de onda aí. Eu estou dizendo que a minha partícula, imagine seu elétron, seu etc., seu próton, ele está nesse estado aqui, ó, com essa função de onda. Eu quero calcular, vou botar aqui, calcular ΔX, ou seja, a incerteza na sua posição, e ΔP, a incerteza no seu momento. Vamos fazer?
Professor, Pode falar. eu estou confundindo aqui. O que seria o ΔP? Incerteza do momento. Professor, eu olhei nas minhas anotações aqui e eu ainda não entendi, não. O ΔP. Seria ele, no caso, a incerteza do momento, mas eu não consegui compreender. Sabe o que é o momento? O momento é quando eu vou procurar... Ai, caramba. Professor, não lembro, não. Mas eu sei. Não, mas fala, o que você sabe do momento? Que aí eu já ajudo, né? O que seria o momento? Momento lá da ensino médio, né? Quantidade de movimento. Como é que calcula ele? Eu vou fazer a integração da função da onda igualar a 1, não é? Não. Do infinito a menos infinito? Não. Ó, vamos lá, ó. Momento lá do ensino médio, ó. Massa vezes velocidade. Eu não sei se a letra lá é Q, eu acho que não sei se usa Q. Alguém aí, minha firma, usa Q ou P mesmo lá? P. Ah, usa P mesmo. mesmo. Eu acho que na minha época era Q que usava, né? Mas tá, A é P. quantidade de movimento é que, pelo menos os livros que eu uso. Aí Q, olha aí, tá vendo? Eu acho que talvez os livros usem as duas formas, tá? Você pode ver então como Q ou como P, tá? Mas aqui na linguagem superior sempre vai ter P, né? P de momento, tá? Que é quantidade de movimento. Massa vezes velocidade, tá? Bom, mas sua pergunta foi boa lá, porque aí acho que eu acabei esquecendo de revisar, né? Ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, na revisão, né? Vou deixar aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui, ó. Ixi, tá travando aqui. Deixa eu sair e entrar aqui rapidinho. Ó, isso aqui, ó, valor esperado da posição da partícula. Momento e velocidade, que é massa vezes velocidade, tá? O valor esperado no momento da partícula, o que é, pessoal? Integral de menos infinito a mais infinito. Aqui vai vir a sua função de onda, complexo conjugado. Aqui vai vir menos IH cortado del x, vezes sua função de onda, de novo, né? Eu acho que eu comentei rapidamente na aula passada. Não sei se eu acho que sim, né? Tá, pessoal? É assim que você calcula o valor esperado, o valor médio do momento da partícula, tá? Acho que eu comentei sim, que eu até falei, né? Fica derivado, ó. Você vai atuar... O senhor comentou sim. Comentei, então. Você vai derivar essa função de onda, ó, tá? É porque, assim, na representação de posição, você sempre pode trocar o momento por menos IH cortado del x, tá? Ele é chamado de operador momento, né? Porque ele opera derivando da função de onda, tá? As formas, pessoal, são idênticas. Você precisa decorar as duas. Se decorar uma, decora outra, ó. Pode parecer diferente, mas elas são iguais, ó. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um psi estrela, x psi. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de ser P, você bota o P na representação X, que é menos I, H cortado, del x, tá? É que a gente não fez nenhum exemplo dessa, não, do momento, não. Não tem exemplo, mas explicou. Mas eu não dou conta de fazer o cálculo dela, não. Da outra, eu
Eu até sei por onde começar, mas essa daí, do momento, eu nunca fiz o cálculo dela. Mas é igual. É igual, né? Se você sabe isso, né? Não tem diferença. Né? Tá? Passam aí, tá? Né? O professor, no primeiro ali eu vou fazer a integração. Nessa outra aqui eu faço o que você falou? O que tem aqui? Tá, mas ali você falou da derivada. Assim, ó, derivado, só derivar. Qual o problema da derivada? Só derivar, não tem problema, né? A diferença é que isso aqui, a diferença é que aqui tem a derivada, aqui não. Mas fora isso, o cálculo é idêntico, tá? Não tem diferença. Professor, eu vou fazer as duas junto, vai ficar então a integral de menos infinito a mais infinito da função, no caso, de x da primeira, que multiplica a do momento da segunda, e resolve as duas juntas ou resolve separado? Não, não. São fórmulas diferentes, né? Elas são parecidas, mas são fórmulas diferentes. Não, sim, eu tô falando lá no exercício, lá embaixo mesmo. Não, então, vamos lá. Mas um não vai derivar e o outro vai integrar? Tem uma diferençazinha, né? Mas fora isso, fora que... Não. Ambas têm integral, tá? É uma integração, pessoal, ambas. Não tem diferença. Isso, eu só perguntei se eu posso escrevê-las junto ou tem que ser separadas. Não, veja, são cálculos diferentes, né? Não pode ser juntos. Não, tá, separadas, é essa a pergunta. Tá, mas entenda, são cálculos diferentes. Né? É que pela pergunta eu não sei se está entendendo, né? Eu fico um pouco com receio, não. É porque aqui no livro tem ela, mas aqui está escrito junto, entendeu? Ele me dá lá, por exemplo, uma função de x, né, da integral de menos infinito a mais infinito, aí dá aquela primeira parte ali de psi, e lá com a identidade, que multiplica a outra função na mesma, entendeu? Deixa eu entender, então, que página é? Porque para eu entender, né? Que aí já tira dúvida. Que página é? Peraí, deixa eu pegar aqui. E aí talvez seja dúvida das pessoas aí também, né? Que a gente já tira logo. O professor está travando para mim, mas essa letra que tem ali, x ao quadrado dividido 2, é alfa ou é del? Não, aqui é alfa, né? Você tem um alfa aqui e aqui tem outro alfa. Ah, tá. É que travou aqui para mim na hora que você falou. Alfa quadrado. Página 37, mas eu acho que eu confundi. Mas qual livro é? O que o senhor usa do Sturge? Ah, tá. Esse aqui eu posso mostrar aqui, né? Que isso aqui é de graça. Tá, então... Deixa eu ver. Página 37. Deixa eu ver. No PDF ou aqui? Você acha igual, né? Ah, não. Essa página aqui, né? 37. Seria aqui ou é aqui? Não, deve ser aqui, né? Não. 37. Tá bem longe para mim aí, eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu ver do meu aqui. Página 37 do próprio PDF. Tá, 37, certo. É aqui, ó, né? Isso. Tá. Isso aqui é a noção de joelho, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente não viu ainda. Aqui ele deu um exemplo. 2.16. 2.16. O exemplo. Tá. Aqui? Isso. Não, mas aqui não tem integral, né? Perceba, isso aqui é a função de onda. Não tem integração aqui. Ah, tá. E aqui é só a função de onda, que é diferente da minha. Ele deu um exemplo diferente, tá? Mas não tem integração aqui, certo? São cálculos diferentes, tá? É uma coisa... Isso aqui é isso aqui é um cálculo. Envolve só x. E isso aqui é outro cálculo, que envolve momento. Cálculo diferente. Você faz um, depois o outro. Tá? Uma é certeza na posição, o outro é no momento. E é na velocidade, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu pegar as fórmulas aqui, vou até copiá-las aqui embaixo, né? Mas o cálculo, pessoal, aí tá quase igual, tá? O cálculo do momento, ele é um pouco mais complicado por causa da derivada que você vai ter, né? Mas é uma operação mais. Deixa eu descer aqui. Vou botar aqui as fórmulas, pronto.
sei se está claro o que eu falei aqui, mas eu estou dizendo o seguinte, ó. Isso aqui, ó, você pode escrever assim, ó. Psi estrela, x psi. Então, a estrutura aqui é a mesma, ó. O x no meio, tá vendo? Só que aqui, em vez de ser o p no meio, aí você bota o p na representação x. Tá? Por isso que a estrutura é a mesma. Vai ser uma integral do mesmo jeito, só que uma tem uma derivada, a outra não tem, só isso de diferença. Professor, Pode falar. a integral de e elevado a menos x ao quadrado sobre alfa ao quadrado, no caso daria... aqui eu vou usar aquela derivada do argumento? Ah, Não. tá. Então. Eu travei nessa integral, desculpa. Não, a integral você não vai resolver assim, não, tá? Essa integral aí, ela é, vamos dizer assim, você não consegue fazer na mão, né? Ela precisa de tabela, né? A integral da gaussiana, pessoal, só para avisar para vocês, ó. Isso aqui é a gaussiana, tá? Bom, deixa eu reiniciar aqui, que travou de novo.
Tá vendo aqui tem a gaussiana, ó. Tá vendo? Nós já fizemos ela, professora, até só deu certo no programa. Ou então você pode usar tabelas, né? Elas são tabeladas. Integrais gaussianas são tabeladas. Então, você pode ir no Google, né? Posso ir com vocês aqui, ó. E a gente acha essas funções aí, nessas integrais tabeladas. Vou fazer com vocês aqui, ó. A gente acessa o Google, tá? Você bota lá, né? Procura no inglês, que é mais fácil, né? É uma integral gaussiana, Gaussian integral. Você está para ver aí, né? Você bota table na tabela. Aí aqui, ó, já deu imagens aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco vocês aqui, ó. Tá vendo? O Google retornou imagens. Acho que a primeira aqui já serve, ó. Não sei se dá para enxergar aí. Tá carregando aqui ainda. Carregou, tá vendo, ó? Você tem aqui a gaussiana. X vezes a gaussiana. E aqui x quadrado vezes a gaussiana. O que está aqui é suficiente para você resolver, tá? Ó. Só que ela está de 0 a infinito. E nós precisamos de menos infinito até mais infinito. Mas, como isso aqui é uma função par, né? Basta que você dobre o resultado, né? Quando é função par, né? Você... De 0 de 0 a A, de 0 a B, você tem um resultado. E se quiser fazer de menos B a B, só dobrar, porque é função par. A integral do lado esquerdo é igual ao lado direito. Tá? Então, vocês vão usar isso aqui, pessoal, tá? Nessa questão. Professor, Ah, a integral que eu estou aqui é menos x ao quadrado sobre 2 alfa ao quadrado. não, mas justamente, aí você vai fazer uma substituição variável, né? Para que aquela integral lá fique exatamente igual a essa. É uma manipulaçãozinha simples. Você substitui variáveis, faz a substituição, tentando deixar a sua integral exatamente igual a essa. Quando você conseguir fazer isso, pronto, aí você vai usar esse resultado. Raiz de π sobre... No caso seria raiz de π, né? Porque quando dobrar aqui, vai dobrar aqui. Vai virar raiz de π. Entendeu? Você vai manipular um pouquinho aquela integral para chegar Então, no nessa... caso aqui, eu vou ter e elevado a menos x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre 2 alfa ao quadrado. Não, mas não, É não, isso. não. Não, não, Eu não. vou separar elas. Não, mas não pode, não perceba. Você usa a propriedade errada na matemática, perceba. Deixa eu ver. Bom, não sei o que você falou. Vamos ver. Você falou assim, né? Exponencial de menos x quadrado sobre 2 alfa quadrado, né? Professor, o senhor está compartilhando a tela do Google ainda. Sim, deixa eu botar. Tá certo. Tá aqui, ó. Então, ó, exponencial de menos x quadrado sobre 2 alfa quadrado. Não tem como dividir Desculpa, isso aqui, é tá? só alfa ao quadrado, professor. Não tenho 2, Não, tem não. um 2 aqui, ó. Ah, você quando... Ah, tá. É que você corta ele, né? Quando Tá, eleva ao tudo bem. quadrado. Entendi, tá. Perfeito. Mas... Aí eu falei de abrir ele, no caso, né? No caso, daí eu teria uma constante e uma outra que eu teria que fazer a integral. Não, mas não tem como abrir isso aqui, não. Perceba que não dá para fazer isso aqui, não. Ó, perceba, não dá para fazer isso aqui, não. Entendi. Ó, né? Tô fazendo besteira. Aham. Então, o caminho, perceba, que eu dou para você, faça uma substituição, tentando transformar, né, esse termo aqui exatamente no que está lá no Google, tá? Como eu não posso saber aqui os dois, pessoal, tá? Façam aí no computador de vocês, tá? Procurem pelo Google lá, ó. Basta digitar isso aqui, ó, tá? Gaussian Integral Table, né? Façam aí, vai ter essa aqui, tá? Vou ter que voltar lá aqui, né? Porque não dá para ver as duas telas. Senão fica muito pequeno, tá?
A parte de cima da raiz quadrada de alfa elevado a 2 sobre 2? Raiz quadrada. Como é? Raiz quadrada. Raiz quadrada de... não, de π vezes alfa ao quadrado sobre 2? Assim. Não, mas... Não, eu usei aquela lá do Google mesmo, assim, não. Consigo fazer não, professor. Não, vamos lá, melhor. Você vai fazer uma substituição de variável. Já fez isso? Sim, eu fiz isso e fiz no sistema aqui também, mas mesmo assim não bate. Ah, tá. Não, lá no máximo faz, tá? Mas vamos fazer na mão. Eu acho que é bom a gente ganhar as duas habilidades, né? Tanto na mão quanto no sistema, né? Vamos fazer na mão agora. Então, vai ter que usar... Professor, quando você fala fazer substituição de variável, você está falando considerar tudo aquilo igual a U, por exemplo? Você vai chamar, então, exatamente. Eu vou falar, tá aqui já, ó. Já vou adiantar aqui para vocês, ó. Você disse ali. Você vai, olha, para isso aqui ficar igual ao que está lá no Google, você vai dizer que x sobre alfa é igual a U. Aí vai integrar em U. Então, a substituição Agora é eu entendi. entendeu? É isso aqui, ó. Bom, são 13h20 já, né? Bom, pessoal, acho que vocês querem mais um tempinho, 5 minutos, ou eu posso fazer já? Por mim, pode fazer. Eu acho que eu vou fazer, né? Por causa do tempo aqui, né? Já são 13h20, né? Então, mas é assim, eu sempre falo, né, pessoal? Só o fato de tentar já tem um aprendizado mesmo que pequeno, tá? Você tem que estar tentando sempre, né? Se for o fato de tentar aqui, já tive um aprendizado. Eu espero que teve. Enfim, né? Ó, pessoal, mas vamos lá, olha. Eu vou usar essa substituição aqui, tá? Vou apagar aqui ela, porque eu já vou dizer por que eu usei ela, né? Mas vamos lá, veja. São cálculos separados, como eu falei. Primeiro eu vou calcular isso aqui. É um cálculo longo, tá, pessoal? Isso aqui é bem longo. Depois esse. Então, vamos primeiro para o primeiro caso. Então, cálculo de ΔX, não sei, incerteza na posição. Veja, para calcular isso aqui, o que eu preciso, pessoal? Você vai usar a fórmula, né? Ó. Tá aqui a fórmula de incerteza, ó. Você precisa do valor médio e do quadrado da média, né? Quadrado da média e média do quadrado, né? Então, são dois cálculos diferentes aqui, só para calcular isso aqui. Tá? Então, primeiro eu vou calcular isso aqui, ó. Média, depois eleva ao quadrado. Vamos lá. A fórmula está aqui em cima. Copiar, colar. Está aqui, ó. Então, olha, pessoal, eu preciso aqui, ó, da função de onda ao quadrado. Módulo, né? Então, eu vou trazer, ó. Vou pegar isso aqui e trazer para cá, tá? Ó, vocês já sabem já, né, que isso aqui vai morrer, né, pessoal? Quando tirar o módulo ao quadrado, né, conjugar, psi vezes conjugado de psi, a parte complexa, né, aí, né, vai morrer. Vai ficar só isso aqui ao quadrado, tá? Sempre acontece isso, nem sempre, tá? Mas, muitas vezes acontece. Então, olha, aqui, ó. Eu já vou fazer aqui várias... Deixa, eu vou fazer devagarzinho mesmo, deixa. Então, ó, integral, menos infinita mais infinito, x... Aí vem o π quadrado, né? Então, tudo aquilo ali é o quadrado. Ou seja, eu vou dar um parênteses aqui, ó. Cochete, no caso, né? Já tem um parênteses lá. Então, assim, exponencial de menos x quadrado sobre 2 alfa quadrado sobre π alfa quadrado elevado a 1/4. Tudo isso aqui ao quadrado, tá? Pronto, vou avançar, né? Já posso subir aqui. Ó, aqui eu já vou tirar as constantes da integração, né? Do integrando, né? Eu vou ter, ó, constante só tem aqui, ó. Tudo que não é x é constante.
posso tirar do meu integrando. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre π alfa quadrado na raiz. Aí, bom, sobrou o quê? Integral de menos infinito até mais infinito. X exponencial de menos x quadrado sobre alfa quadrado, né, pessoal? Ao quadrado, né? Vai morrer o 2 aqui, né? dx. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Professor, no caso de 1/4 ali, o senhor fez lá com o elevado para ficar só meio, né? Isso, exatamente. Então, É 1/4 ao quadrado. Aí fica 1/2. Fica a raiz. Tá bom. Pessoal, olha, essa integral aqui, você já pode dizer que vale 0, tá? Por quê? Olha, você vai argumentar, né? Ó. Isso aqui é uma função par, pessoal, uma gaussiana. Lembra dela, a gaussiana. É uma função par. Isso aqui é uma função ímpar. É igual 0 vezes qualquer valor, 0. não, é assim, ó. Qualquer ímpar com par dá ímpar. É igual a números, né? 3 com 4 dá 7, né? 3 é ímpar, 4 é par. 7 é ímpar. Ímpar com par dá ímpar. Sempre, né? Com números, né? Mesma coisa aqui. Função ímpar vezes função par sempre dá uma função ímpar. E a integral de uma função ímpar, no intervalo simétrico, vale 0, tá, pessoal? Então, não vou perder tempo, tá? Você pode fazer isso aqui só para treinar, se quiser. Eu recomendo que faça essa integral, só para treinar. Mas você vai encontrar que é 0. O problema é identificar quando Professor. aquela função ali é par, professor. Eu não consigo identificar que essa função aí é par. Pelo gráfico você sabe, né, que é par. Olha aqui, ó. Opa, vou desenhar melhor aqui, ficou feio. Tá vendo? Ó, vai sendo assim, ó. O lado esquerdo é igual ao direito. Para ser ímpar, né? Sim, então meu problema é pegar aquilo ali e pôr no gráfico. Pela gaussiana, sim, dá para perceber que é par, mas assim, e elevado a menos x ao quadrado sobre alfa quadrado, esse aqui é o gráfico? É a gaussiana. Ó, sempre que tiver assim, exponencial de menos, né, x quadrado, sobre alguma coisa, sobre π e tal, é gaussiana. Isso aqui você vai fazer ela ficar mais gordinha, mais alta, mas é uma gaussiana. Você pode decorar, gaussiana é par. Função linear, função afim, né, do primeiro grau, é ímpar. Segundo grau é par. Parábola. Quer dizer, x quadrado, né? Porque se tiver x quadrado mais x quadrado menos 5x, já não é par, né? Porque ela já deslocou para cá. Aí perdeu paridade. Aí você, Lorentziana, de fato, porque na minha cabeça eu já conheço esses gráficos, né? Aí eu já sei dizer que é par ou ímpar, né? É bom, é por isso que eu digo, né? É bom saber os gráficos das funções. Se você souber como é o gráfico de tal função, você já vai saber que é par e já vai saber fazer o cálculo de uma forma mais aprimorada. Acho que a Reginaldo, né, que ia perguntar alguma coisa, né? Foi? Acho que foi, né? Eu ia pedir para você resolver só aquele aquela integral ali, mas acho que lá embaixo você vai resolver ela de novo, né? Que lá vai ser x ao quadrado. A outra integral, né, tá dizendo, né? Isso. Vou resolver agora, né? Essa aqui foi uma, agora vamos para outra. Então, eu já resolvi aqui, pessoal, tá? Essa parte aqui, ó. Vai dar 0 ao quadrado, 0. Então, basicamente, o que vai dar incerteza é isso aqui. Tá? Que dá aqui, a fórmula é essa. Tá? Então, vamos fazer. Então, vamos para outra parte, né? Então, ó. Média do quadrado, integral do menos infinito até mais infinito, x quadrado, módulo da função de onda ao quadrado, dx. Aí, mesma história, né? Eu vou né? Acho que eu posso olhar para cá, né? Que é parecido, né? Posso olhar para cá, ó. Então, eu vou ter integral, menos infinito mais infinito, x quadrado e... Mesma coisa aqui, tá? Vou fazer devagarzinho, mas vai ser um cálculo bem parecido aí. Sobre π, alfa quadrado, elevado a 1/4. Tudo isso ao quadrado. Mesma história, eu vou tirar as constantes, só que aqui eu já sei, ó. Isso aqui é par, é gaussiana. E a parábola, ela é par também, tá? Par com par dá par. A integral da função par não é 0. Essa aqui eu vou ter que fazer a integral.
Aí eu vou usar a tabela lá do Google, tá? Mas enfim, ó. Então vamos começar a treinar as constantes aqui, ó. 1 sobre π alfa quadrado, elevado a 1 meio, integral de menos infinito a mais infinito, x quadrado exponencial de menos x quadrado sobre alfa quadrado. Não sei se dá para enxergar aí, né? Mas espero que dê. Vou aumentar um pouquinho ali. Dx, tá? Aí, como eu digo, você vai fazer uma substituição, tá? Vou lá no Google para pegar aquele resultado, tá? Vou pegar esse resultado daqui, ó. É x quadrado com exponencial. Não é esse daqui. É este, vai, o terceiro aqui, ó. Ó, o resultado, ó, raiz de π sobre 4, tá? Então, vou pegar esse resultado. Deixa eu voltar. Deixa eu fechar esse WhatsApp, senão... Pronto. Então, vou botar aqui esse resultado aqui em cima, ó. O Google está dizendo que a integral de 0 a infinito de x quadrado exponencial de menos x quadrado dx é raiz de π sobre 4, né? Como eu falei, ó, aqui é 0 a infinito, e aqui é, tá vendo? Então, eu vou dobrar o resultado, porque é a função par. Esse alfa ali não influencia, não? Então, justamente, eu vou ter que fazer a substituição para que isso fique igual a isso. Influencia, sim. Aí havia a substituição. Então, percebam, para ficar igual, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para ficar igual, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que x sobre alfa vale u. Vai ficar o que aqui? Vai ficar menos u quadrado, que é igual ao que está aqui. Porque aqui, pessoal, o x é um índice, é uma variável muda, né? Ó. O resultado não depende de x. Pode vir x, pode vir u, pode vir beta. O resultado é o mesmo, né? É chamado variável muda. Se trocar aqui, o que eu quero dizer com isso? Ó? Se eu trocar esse x por qualquer letra, y, o resultado não se altera. Se chama variável muda. Tá? Como eu faço uma substituição lá em cima, eu tenho que fazer em x também para u, né? Não, e aí mudar as minhas variáveis de integração? Vai ficar em u a variável, não x mais. Porque como x sobre alfa, não posso chamar x sobre alfa de x, né? Fica esquisito, né? Tem que chamar de outra letra, então vai ser u. Tá? Então a variável é u agora. Então, usando essa substituição de variável, né? Então a gente reescreve, ó, nosso quadrado da média como, aí vem a constante na frente, né? 1 meio, integral de menos infinito mais infinito. Ó, o primeiro termo, ó, x quadrado, vai dar o quê? Isolando o x aqui, ó, vai dar o quê? Alfa quadrado, u quadrado. Vou até botar aqui, ó. Isso implica que, se eu isolar o x, eu vou ter alfa u. Como a integral aqui tem um x quadrado, então vai vir aqui alfa quadrado, u quadrado. Já foi o primeiro termo. Agora vou vir para cá agora. Aqui é fácil. O exponencial de x sobre alfa vale u. Só que é quadrado. Então vai ficar menos u quadrado. Não acabou ainda. Tem um dx, tá? Também tem que substituir ele. Se esquecer, vai estar errado. Se x é alfa u, então dx é alfa du. Então aqui vai vir alfa du. Tá vendo? Ó? Quando eu tirar essa constante e essa da integral, vai cair nessa daqui, exatamente ela. Professor, volta só um minutinho. Por que a alfa deu o mesmo? Faltou duplicar ali, professora, ou não? Eu vou duplicar já, tá? Mas sim. Mas por que alfa deu u, veja? Eu derivei x em relação a u, né? Tá, deixa eu fazer diferente, ó. Veja. Eu estou dizendo que meu x é alfa u. Aí eu estou derivando. Dx du dá quanto? Se o x é isso, derivada dele com relação a u, dá quanto? Alfa. Alfa. Aí depois eu só isolo, né, o dx. A alfa du. Ah, agora entendi.
tá? Porque U seria constante, quando eu derivo ele seria zero, é isso? Não, não. U lá de cima, alfa, U. A minha dúvida é só por causa do U. Então, Seria não. um. É, justamente. A derivada de U com relação a U é 1, né? Então fica só alfa. É como se fosse 3 alfa. Dá 3. No caso, não. 3U, né? 3U daria 3. Tá? Não sei se ficou claro aí, mas... Não, entendi sim, era só o U, que eu não estava derivando ele, não estava entendendo isso. Ah, tá. Então, é só uma dica aí para todos vocês, tá? São 3 substituições que tem que fazer nesse caso. Se esquecer qualquer uma delas, vai estar errado. Vamos continuar aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu vou só tirar o alfa do integrando, né? Então, aqui eu vou ter alfa ao cubo sobre π alfa. Tem um errinho aqui, né? Faltou o quadrado aqui, né? Elevado a 1/2. E aqui eu vou ter o quê? Ó? U quadrado exponencial de menos U quadrado du. Ô, professor, Né? lá em cima, aquele exemplo lá que você pegou, ele vai de 0 a infinito. Aí você falou que tinha que duplicar. No caso, eu achei que ia ser 2 vezes essa integral. Mas vai ser. Ah, tá. Em vez de eu pegar esse resultado aqui, eu vou dobrar ele. Só que eu não fiz ainda, não deu tempo ainda de fazer, né? Vou fazer agora. Professor, quando eu mudo a minha integração para U por substituição, os meus limites não vão variar também? É porque toda integral que eu faço que eu mudo por substituição, eu pego ali de o 1 até o 2 e depois eu volto. Nesse caso aí, não? Não, você está correta, sempre vai fazer isso. Porém, quando é infinito, não tem diferença, né? Ah, quando é infinito. Ah, beleza. Porque Vai infinito ficar mesmo. igual ali. Só Infinito dividido por alfa é infinito, né? Isso, exatamente, tá? Mas, de fato, tem que fazer a substituição também, tá? Então, aqui, ó, eu já vou simplificar aqui nessa parte da frente. Veja, aqui eu tenho alfa quadrado elevado ao meio, da alfa. Alfa ao cubo em cima, né? Vai dar alfa quadrado. Então, aqui eu vou ter alfa quadrado sobre raiz de π. E o resultado da minha integral vai dar o dobro disso, ou seja, raiz de π sobre 2. Opa. Raiz de π sobre 2. O raiz de π cancela, ó, ficou o que aí, ó? Ficou alfa quadrado sobre 2. Mas aquela condição que eu peguei lá em cima é para o U ao quadrado também? Eu pensei que ela só substituiria no caso ali do exponencial elevado a menos U. Não entendi, como assim? Ah, ela é completa, é do x ao quadrado também. Não, eu pensei que ela só. O raiz de π sobre 4 era só para a equivalência do e elevado a menos x ao quadrado. Não, é inteira, né? É para toda. Isso. Para Nossa, todos. professor, é muita tabela uma diferente da outra. Aqui eu tenho uma que é de outro jeito, por isso que estava parando nisso. Então, deixa eu voltar para a tabela, né? Ó, aqui tem integrais diferentes, tá? Essa aqui é uma coisa, essa aqui é outra. São bem diferentes, ó. Tá vendo? Tem que pegar a integral, a tabela correta. Ó. Tem até x a quarta aqui, ó, se você precisar, né? Enfim. Deixa eu voltar aqui. Pois então chegamos aí. Eu tô desconfiado desse resultado aqui. Eu já fiz ele aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem um errinho aqui, viu, pessoal? Tem um errinho aqui que era para dar raiz de 2. Nas minhas notas aqui de aula, né? Que eu já fiz aqui antes, né? Vamos achar, eu adoro errar, né? Porque a gente pode achar o erro. Vamos achar onde é que está o erro aí, pessoal? Tem um errinho pequeno aí, tá? Onde será que está? O erro é aqui, pessoal, né? Teria que ser raiz de 2. Ah, tá, não, tá certo, tá certo. Não, tá certo, pessoal, é porque o cálculo não acabou ainda, né? Eu li o resultado final. Não tá certo, pessoal, tá? Porque, assim, tá faltando agora pegar tudo isso, né, e colocar na fórmula. Quando eu olhei para lá, eu vi que estava diferente, né? Ó. Agora é para a gente calcular a incerteza, tá? Então, ó.
incerteza na posição vai ser a raiz quadrada de média do quadrado menos quadrado da média. Tá? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de... Aí eu dar isso aqui, tá vendo? Alfa quadrado sobre 2. É por isso que eu um raiz, né? Então, incerteza na posição, alfa sobre raiz de 2. Pronto. Está calculado. Ó. É um cálculo realmente trabalhoso, tá? Eu acho que na lista que eu mostrei para vocês, já está lá faz tempo, né? Não sei se vocês já fizeram, mas tem um problema envolvendo isso aí. Professor, só me explica só uma coisa. O senhor deve ter falado, mas eu não peguei. Por que eles estão dentro desses símbolos de maior e menor? Porque é uma média, né? É porque é o símbolo, porque significa uma média, é isso? A utilização disso? Exatamente. Não, tem duas formas de calcular, assim, a simbologia da média tem duas simbologias. Nos livros que você for ler, ou você vai encontrar assim, com a barra em cima, ou vai encontrar assim. Tanto a barra em cima como esses símbolos são média. Tá bom, obrigada. Né? Não, foi bom tocar porque também tem um conjugado, né? Nos livros também, o psi conjugado você vai encontrar assim, com asterisco, ou vai encontrar assim, ó, com a barra também. É uma loucura, né? Ninguém se entende, né? As duas notações, elas andam aí, paralelas. Mas, voltando aqui da média, né, tá? Então, bom, acho que já está na hora do intervalo já, né? Mas, enfim, pessoal, ó, calculamos a incerteza na posição, tá? O que é isso aí, pessoal? Qual é o significado físico disso? Lembra, eu gosto de fazer cálculo, porque, na minha opinião, não dá para aprender mecânica quântica sem fazer cálculo. Mas jamais pode se perder, né, o significado das coisas, tá, pessoal? Quando tem um cálculo assim, você tem que se parar e se pensar, né? O que significa isso? Esse é um bom momento para a gente refletir, né? O que significa o que a gente acabou de calcular? É igual ao do termômetro que o senhor mostrou no início, não é? É a dispersão, né? É. O quão longe, né? Significa que ela vai estar ali. Não, as duas respostas estão boas, mas vamos melhorar mais aí, né? Ó, é uma incerteza na posição. É uma coisa assim, ó. Imagine em duas dimensões. Você tem um... Ó, isso vai dar assim, ó. Vamos supor que você está na posição do elétron, caiu aqui. Aí você mediu outro elétron, né? Imagina um experimento, o elétron vai de um canto para o outro, né? E tem uma difração no meio, alguma coisa assim, que tem uma opção de onda. Quando você mede, ele cai em posições diferentes. Caiu outro aqui, caiu aqui, ó. Aqui é um plano, tá? Ó. Ele tem uma dispersão nos resultados. Tá? Vamos supor que você obtém algo assim, ó. Você botou aí 1000 elétrons, sei lá, 500 elétrons, e tem um negócio desse tipo assim, ó. Essa incerteza aqui que a gente... Pode falar. No caso, com relação à média das posições, eles estariam afastados em média alta sobre raiz de 2. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Ou aqui, usando aqui uma coisa mais visual, ó. A incerteza aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Tá o grau de dispersão. Você poderia ter uma coisa mais dispersa, bem distante, ou menos dispersa. Você poderia ter um resultado aí experimental, um conjunto de pontos bem próximo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem uma dispersão baixa, um ΔX pequeno. Já esse aqui tem um ΔX grande, tá, pessoal? Nunca se esqueçam do significado físico das coisas que vocês estão calculando, tá? Das letras, né, professor? Das letras, de tudo, dos gráficos, né? Professor, escreve isso aí embaixo, só fazendo um favor, só porque quando o senhor manda pra gente, fica salvo aqui. É só para não ter que ir lá no vídeo para rever novamente quando eu tento só tirar uma dúvida rápida do significado. Mas aí eu não gosto muito, não. Quando eu escrevo, aí eu já estou botando uma definição minha. Era bom que vocês fizessem as suas, né? Vocês não querem fazer a sua definição, né? Tá bom, vou fazer aqui. Mas eu vou repetir, ó. Essa incerteza aqui, ela dá um grau de dispersão em torno da média. Acho que até a Larissa falou algo parecido. Vai dar um grau de dispersão em torno da média. Essa é a incerteza, né? Tá?
Mas assim, pessoal, assistam o vídeo, tá? Eu vejo lá que os vídeos lá tem uma visualização só, né? Uma ou duas, né? Se vocês estão com dificuldade, tem que assistir isso aí pelo menos uma vez, né? Fora ler os livros, né? Jamais complicar sem ler o livro, tá? Eu só não reassisti o da semana passada, porque essa semana foi punk, professor. Ó, só uma dica aí, ó. Quem tá com dúvida ainda, muita dúvidazinha, tem que assistir o vídeo uma vez e ler o livro 5 vezes. Tá? No mínimo. O vídeo 1 ou o livro 5. Tá? Vou falar isso para meus alunos lá do ensino médio, porque eles fazem esse tipo de questionamento. Eu vou falar para eles: assistam um vídeo e releiam o livro 5 vezes. Eu acho, mas vocês têm uma missão muito boa aí, pessoal. Os jovens de hoje têm preguiça de pensar, né? Isso aqui é terrível, isso. Você vai ter que mandar pensar. O Máxima fez fama, professor. Fez fama? Olha aí. Eu tive 42 alunos inscritos, eu só pude pegar 30. Mas é o que isso? Aqui é um curso? É a aula de eletiva das escolas integrais. São matérias paralelas que eles se inscrevem. Muito bom, ótima iniciativa. Esse tipo de coisa faz as pessoas, os alunos pensarem, né? A gente tem que pensar, né? Para funcionar, né? Enfim, pessoal, no intervalo, tá? 15 minutos, tá bom?